das nações, luz das nações, a luz das nações, a luz das nações, a luz que ilumina, luz das nações, luz das nações. Boa tarde, bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Na próxima segunda-feira assinala-se o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor. Por isso, no programa de hoje, vamos falar sobre o livro dos livros, a Bíblia. Já traduzida para mais de 2.500 línguas, continua a transformar vidas de todas as idades, em todas as culturas e em todos os lugares. Em todo o mundo, são várias as organizações que se dedicam à promoção da leitura da Bíblia. Entre elas está a União Bíblica, que hoje convidamos para estar aqui à conversa connosco, através do Presidente da Direção em Portugal, Samuel Cerqueira. Obrigada por estar connosco. A União Bíblica, que já existe há quanto tempo? Internacionalmente há 150 anos, 151 este ano, e em Portugal há 69 anos. Com esta bandeira que é divulgar a leitura da Bíblia. Exatamente. E vamos começar precisamente por aí. Que livro é este, a Bíblia? Bem, é o livro mais famoso, mais influente e mais vendido no mundo. Portanto, torna um livro especial, um livro único. Como disse, traduzido em mais de 2.500 línguas é tremendo, e foram impressos mais de 6 mil milhões de exemplares. Portanto, nenhum outro livro se aproxima sequer deste livro. E o que torna tão atraente e, ao mesmo tempo, tão atual é o facto de ele tratar da vida. Portanto, e trata da história de Deus, do homem, e da relação desde a criação ao fim do mundo, da vida, e apresenta pessoas a viver nos seus dramas, nas suas lutas, nos seus conflitos, nas suas relações familiares, comunitárias, entre nações, e a forma como eles batem e vivem, e de forma muito honesta enfrentam os seus problemas. E Deus, ao fazer isso, confronta-nos na nossa natureza humana e, ao mesmo tempo, ao fazê-lo, mostra que é a forma como Deus escolheu para comunicar connosco, para apresentar a sua mensagem, para se revelar a nós e para falar connosco. Deus é um Deus de comunicação e a Bíblia é a comunicação escrita, é por escrito aquilo que está comunicado. Por isso nós dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus, é Deus a falar connosco. E isto leva-nos para uma outra questão. Quem é então o autor da Bíblia ou os vários escritores que nela intervêm? O autor é o próprio Deus. E ele fê-lo inspirando pessoas e motivando pessoas a escreverem, e nós vemos que é o próprio Deus porque nós temos cerca de 40 pessoas que escreveram ali a Bíblia nos diversos livros, nos 66 livros que estão no cânon, e que foi um processo que demorou cerca de 1.500 anos. E quando nós lemos todos os livros, vemos uma coerência, uma consistência, vemos que todos se juntam com várias peças do puzzle, um quebra-cabeças que se juntam e são coerentes ao longo destes 1.500 anos, ao longo destes autores. E isto revela-nos essa coerência e essa preocupação de Deus usar várias pessoas para, na relação, cá está, na relação pessoal, na relação humana com as pessoas, na forma como se relaciona, relacionar-se com essas pessoas para transmitir exatamente a sua mensagem. Isso depois traduz-se na diversidade de livros que encontramos na Bíblia, não é? Exatamente. 66 livros, na qual nós temos um pouco de tudo, né? Temos história, temos poesia, temos cartas e epístolas escritas, temos parábolas, temos hipérboles, temos tanta variedade de géneros, livros proféticos, profecia, que é, no caso da Bíblia, uma das grandes referências e, acima de tudo, uma grande coerência, porque é um livro com esta diversidade, que é coerente nos seus factos históricos, na sua apresentação dos textos e também na coerência da forma como as suas profecias são apresentadas e se vão cumprindo ao longo da história. Qual é a principal mensagem da Bíblia? A principal mensagem é uma pessoa, que é Jesus Cristo. Curiosamente, a Bíblia é a forma escrita e Jesus Cristo é apresentado como a palavra, a mensagem, a comunicação viva e verdadeira. Então, Jesus diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida e ninguém pode vir ao Pai senão através de mim. Então, a Bíblia aponta para Jesus Cristo e Jesus Cristo é esse centro da mensagem, é a mensagem e é Ele que faz a diferença, é Ele que nos apresenta e nos aproxima no nosso relacionamento possível com Deus. Daí também esta diferença entre o Antigo Testamento, o Novo Testamento, antes e depois do nascimento de Jesus, mas ele presente, não é? Em toda esta dinâmica.
Outra questão, como é que então, tendo esta importância de Deus ser o autor da Bíblia, falar connosco, Jesus, o centro, não é, que nos inspira, como é que então a União Bíblica, há mais de 60 anos em Portugal, há mais de 150 no mundo, se tem dedicado à promoção da leitura deste grande livro? Exatamente. O nosso lema, porque é centrado na Bíblia, o nosso lema é exatamente o Salmo 119 e 105, não é? Lâmpada para meus pés a tua palavra. Tem na Bíblia a sua razão de ser. Uma organização que surgiu, que a visão é levar que as pessoas, crianças, adolescentes, adultos, famílias, possam ter uma relação, conhecer Deus através da leitura da Bíblia, ou seja, através de ouvir, ler aquilo que Deus diz. Portanto, e nós temos uma relação com alguém quando falamos, como temos contacto e comunicamos com essa pessoa. E o que é que têm feito nesse sentido? E nesse sentido nós temos um conjunto de devocionais dirigidos exatamente a crianças, jovens, adultos, a famílias, que dirigindo-se na linguagem desses grupos etários, procuramos ajudá-los a ler, a conhecer e a entender a Bíblia. Portanto, por isso estes devocionais, eles têm um pequeno texto diário, bíblico, e um pequeno comentário que ajuda as pessoas a refletir sobre esse texto e depois a aplicá-lo à vida, a entendê-lo e aplicá-lo à vida. Então, esse é o nosso foco. Fazemos também os acampamentos bíblicos que, dirigido também aos diferentes grupos etários, nós apresentamos através de jogos, atividades, de programas diversificados, apresentamos a Bíblia, damos a conhecer e usamos essas atividades para aplicar à vida de cada jovem, de cada criança, exatamente esse conhecimento da palavra de Deus. Portanto, seja através de devocionais, de acampamentos, são várias ferramentas que a União Bíblica utiliza para promover a leitura da Bíblia. E rapidamente, para terminar, numa frase, ler a Bíblia porquê? Porque é a forma de conhecer Deus, a nossa origem, e é a forma também de provarmos aquilo que acreditamos, para aqueles que acreditam terem base para aquilo que acreditam, e aqueles que não acreditam para provar exatamente as suas próprias convicções. Porque a Bíblia faz afirmações únicas e contundentes, e ou são verdadeiras ou são falsas, tanto, e só conhecendo, só lendo é que nós sabemos se é assim. E fará toda a diferença, certamente. Exatamente. Obrigada, a continuação de bom trabalho para a União Bíblica, obrigada por estarem aqui connosco. Hoje estivemos então a falar deste livro dos livros, a Bíblia, que é uma verdadeira carta de amor que Deus escreveu para si também e é um verdadeiro manual de instruções para a vida, para uma vida com significado. A fechar, para o acompanhar nas leituras bíblicas diárias, hoje temos precisamente para lhe oferecer um devocional da União Bíblica. Para o receber, contacte-nos. Nós voltamos a estar consigo mais logo na rádio, na Antena 1, às 22h45 e aqui na RTP2 estamos de volta na terça-feira para mais um Luz das Nações. Deus o abençoe, bom fim de semana e até lá, se Deus quiser. Luz das nações, luz das nações, a luz das nações, a luz das nações, a luz que ilumina, luz das nações, luz das nações.